Boa noite, gente. Estou aqui mais uma vez para apresentar mais uma live, a segunda, na verdade, né? A primeira que eu fiz foi com o do Seco. E agora o nosso assunto específico vai ser a novela Laços de Família. Essa novela que teve 209 capítulos, foi exibida entre junho de 2000 e janeiro de 2001. E eu vou conversar com o portal Resenhando, o Elder e a Mari Ellen, um casal. A gente vai falar com eles sobre a novela e contar um pouquinho sobre os temas que foram falados em Laços de Família. Foi uma novela bastante polêmica, falou sobre vários assuntos interessantes e importantes, né? Naquele momento, a doação de medula. Acho que eles entraram aqui, vou chamar. Guardando a entrada deles. Laços de Família já é considerado um clássico, tem 20 anos de história na televisão. Essa live vai ficar gravada, né? Para quem quiser. Olá, boa Olá, E aí, noite. William, tudo bem? boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, é um Tudo. prazer estar aqui Mas, na live contigo. a gente tá- A gente já acompanha, né, teu trabalho, então uma honra mesmo o convite. Estamos muito felizes. Essa é a nossa primeira live, então a gente está tá meio, ajeitando. a gente tá meio nervoso. É o que eu falei, um vai ajudando o outro, né? Ah, Se precisar alguém falar. Para começar, assim, a gente vai ficar falando sobre a vida de vocês por enquanto, para depois entrar no tema. Então a gente vai começar direto. Na verdade, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é como vocês se conheceram, onde foi, como tudo aconteceu. onde a gente se conheceu, Mary? Foi no trabalho, mas na faculdade O também. trabalho mesmo? Olha, a primeira vez que a Mary Ellen me viu, eu estava conversando com um amigo meu, que acabou entrou de aí, entrar agora, o Edu. Eduardo. A gente fazia faculdade de jornalismo. E eu estava no Uhum. segundo ano, ela estava no primeiro. E eu estava muito feliz porque uma matéria minha tinha sido manchete. E eu estava conversando com o Eduardo. Ela lembra até hoje, eu estava com uma blusa amarela. Hoje eu estou com uma blusa amarela também. Então é assim que a gente se conhece. Quer dizer, ela me conheceu assim, mas eu não tinha visto a Mary Ellen. Ela foi me conhecer porque eu trabalhava como estagiário num parque cultural aqui da minha cidade, com roupa de época. Uhum. E ela veio e falou assim, você é da faculdade, mas eu nunca tinha visto. Não, te conheço de algum lugar. É. Só que aí ele achou que eu tava dando bola pra ele. Mas ela tava mesmo. Claro que não! Porque assim, William, ela ficou 1 hora conversando comigo, né? Conversava assim com todo mundo, até hoje é a mesma coisa. Se eu vou na fila de algum mercado, eu sempre faço amizade com qualquer pessoa. Aí ele achou que eu tava dando bola pra ele. Ela disse que não, só que assim, quem ligou... Quem que tá certo nessa história? Tem que ser sempre a mulher, né? Então é ela. Mas assim, quem me chamou pro cinema foi ela. Então, assim, contra fatos no argumento. Que cinema? Como assim? Foi aquele filme. Qual que era? Foi do cinema. Tinha não sei se tem ainda, um projeto do Cinemark, que na época era R$2, Cinema Nacional. Aí a gente viu Bicho de Sete Cabeças. E vimos outro. Também ruim. E A Paixão de Jacobina. Já viram? É. Filme Já assistiu? horroroso. Com a Letícia. Já ouvi falar, não podia assistir. É. Com a Letícia Spiller, que ela solta os cabelos assim, lembra? Mas era meio assim, que aplique e fica muito visível aquilo horrível. Aí o cara fala assim... Acho que eu já devo ter visto um trecho desse filme. Mas ele tem uma fala Não me é estranha a história. que podia ser um meme, que era assim, Jacobina, que cabelos são esses? E ela tá com cabelo tipo leoa, né? Só e aquilo é aplique, que você vê, muito feio. Horrível. Uhum. E depois... E aí, qual era a idade de vocês? A gente Na tinha época? 19 anos. 18. Eu conheci a Mary Ellen, eu lembro, porque eu tinha acabado de fazer 19 anos. Foi uma semana depois. Foi dia 17 de setembro de 2001. Eu tinha feito 19 anos. Aí a gente começou a namorar dia 5 de novembro, né?
Ela não sabe, eu sei as datas, ela não sabe. Tem que olhar na aliança. É o dia do casamento. Aí foi isso. Bastante tempo já. A gente Vai dar uns 20 anos já, né? vai fazer metade da vida junto agora, né? Sim. 19, Legal. 19 vezes 2, 38. Vou fazer 38 agora dia 10. Então, Foi então na faculdade. a gente estava na faculdade, a gente fez primeiro jornalismo pela Unisantos, que é a católica aqui da região, né? E ficamos um tempo, né? A Mary criou o Resenhando partiu dela, a ideia dela. Eu cheguei depois como agregado, né? Mas assim, todo Resenhando, toda a concepção, ela tá postando aqui alguma coisa. Fala você, né? Parece aqueles mansplaining, né? Fala aí você. Não, o Resenhando só nasceu porque ele com um amigo tinham um outro site. Eu e o João Thiago. Que era Legenda. Legal o nome e tudo. Só que aí ficou muito no papel e nada de sair e nada de incluir, né? Era só a dupla ali, ninguém podia entrar. Não, o Eduardo acho que tava também. Depois, né? Mas era só homem. Aí eu e a namorada do João iríamos entrar por osmose. Eu não falei isso. Não, o João falou. Então, pra mim, aquilo foi o fim da picada. Aí ela foi e Aí eu criou. falei, quer saber? Fui correr atrás, aí tinha o Jex, que é um site que até ainda existe. Existe. Que é gratuito. Aí eu fiz. Aí depois de um tempo, foi melhorando, aí foi crescendo. O Legenda não saiu do papel. Até saiu. Virou o acabou, Jex né? também. Aí o Legenda que me imitou. Aí fez esse Jex também. Aí depois ele entrou, aí vamos pagar um domínio, fazer a coisa certa, né? Aí foi assim, aí nós surgiu Resenhando e continuou. Tamo aí. Viu? O Eduardo tá falando, com certeza eu estava, mas você falou só do João Thiago. Viu? Mas é que o João Thiago que falou de entrar por osmose. Não, ela pegou uma raiva, Eduardo, do João Thiago, por conta desse negócio, dessa fala de entrar por osmose, mas assim, eu não lembro disso, né? Sim. Porque é aquele negócio também, E imagina isso em 2001, que se a gente hoje percebe o machismo muito introjetado na nossa cultura, você imagina 20 anos antes, né? Era uma coisa muito naturalizada, né? Até hoje é naturalizada, então imagina, né? O Eduardo não sabia da fala. Eu também não lembrava. Isso foi em 2003, ó, Eduardo. O Resenhando é desde 2000, por aí, 2001, 2002. Como? Desculpa, não... O Resenhando, ele nasceu em que ano? O Resenhando tem 17 anos, né? 17. Foi em 2003. Ele começou como um blog e ele virou portal mesmo em 2004, né? Que aí ficou o .com e tudo. E desde então ele começou. Vocês falam sobre temas variados no site. Isso. E Brasil, porque a ideia do Legenda era a região aqui do litoral, da Baixada Santista, entendeu? E a Resenha já queria maior, não ficar só aqui. Porque aqui o litoral é bem, né? Não é a mesma coisa. Não sei como que é a nossa região. Sim. Você é da onde, William? Aqui é São Vicente. Então eu sou de São Vicente. Legal. Então você sabe bem. Então porque aqui a Baixada não dá para ficar preso só aqui. Não sei se você curte. Então tem que abranger mais, né? Tem que ser mais... Não dá para ficar só aqui mesmo. Tem que ser um pouco mais amplo. E assim... Abranger geral. E é mais aberto. Aqui, a região não é. Enquanto que São Paulo, Rio de Janeiro, eles te abraçam. Somente no meio cultural. E aqui é muito fechado. Sim. Ninguém dá vez para ninguém. Só tribuna, tribuna, tribuna. A gente fica muito preso a esse segmento que é tribuna. Então, assim, o que a gente percebe aqui na região, não sei se você concorda, mas o que acontece é o seguinte, dentro da região é muito mais fechado do que fora. Por exemplo, em São Paulo, o Resenhando é muito mais conhecido
do que na própria região onde ele foi criado. Então, em São Paulo, o Resenhando é muito mais abrangente, principalmente entre o pessoal de teatro, né? Mas Fala muito de cultura, né? Fala principalmente de teatro, mas fala de televisão, fala de literatura, né, Mary? Começou mesmo com conta de livros, né? O meu sonho, eu queria entrar em contato com as editoras. E hoje em dia, né, você vê esse mundo de blogueirinho, de não sei o quê, que aí vai aparecendo com a capa e eu detesto aparecer. Ele ainda é mais cara de pau. Então, nunca, tipo, no YouTube mesmo, agora que a gente está começando a ensaiar mais ou menos, fazer alguma coisinha, mas nunca fui desse tipo de ai, que eu adoro, não gosto de meditação. Então, também já foi uma outra... É uma coisa... que já... Sabe aquele negócio de... Escrever, né? Você é jornalista formado, você quer escrever. Tu fez que faculdade? É verdade. E a gente fez a Unisantos com... Eu tô terminando na Exanc de Santos. Muito legal. E na faculdade a gente que o professor disseu e você tem que vestir a camisa. Então você, para o grande jornalista, ele escreve, né? E hoje em dia o negócio é mostrar a cara, né? É mais TV também, né? É uma coisa que não dá muito para fugir, né? Você vai ter que divulgar o seu trabalho e ter que se mostrar, né? De alguma forma. Seja por YouTube, seja aqui no Instagram ou em outra rede social. Não vai ter como fugir disso. Mas o jornalista, o ofício dele é escrever, né? Sim. Seja em blog, seja em site, seja escrevendo livro, fazendo alguma coisa em outra área audiovisual, mas o destino do jornalista sempre vai acabar na escrita. Tem que querer e saber escrever, né? É o essencial do jornalismo. O nosso objetivo também, na época de estagiário, você quer fazer estágio aonde? Na Tribuna. Era na Tribuna. A gente chegou a fazer. Eu fiz estágio na Tribuna no Galeria. E eu fiz estágio no Galeria na época que era uma editoria só. Então era o Galeria, era o AT Revista e era um caderno que acabou que se chamava Tribo, que era para adolescentes. Então, assim, eu tive uma experiência muito rica, porque era o Galeria, era o AT Revista, que na época ainda não era revista, era um jornal, era um encarte, né? E tinha o Tribo também, que era a linguagem mais de adolescente, aquela coisa toda. Eu estava como estagiário na Tribuna quando surgiu o Expresso Popular, eu ia falando de populares. Expresso, que também foi outro segmento, outras coisas, mas ali eu não tive experiência. De lá eu fui para São Paulo, fiquei em assessoria, né? E sempre o Resenhando, aí vivendo e tudo. Às vezes, durante uma época, a gente ficou até sem dar atenção para ele, né? Então, porque assim, quando você não tem... A gente estava muito apegado aqui. Sempre considerando que você fica, nossa, tô nadando e não saio do lugar. Porque você se prende aqui. E aí você vê que não é para ficar aqui assim com esse olhar. Tem que olhar para maior. E aí você vai para São Paulo, e você vai vendo outras coisas que você... Nossa, tem vida lá fora e é muito melhor. Não, e principalmente assim, uma dica que a gente dá para todo mundo: nunca acredite no que as pessoas dizem para você, no que as pessoas querem que você acredite, porque assim, sempre vai ter gente que vai querer te diminuir para se sentir melhor que você ou para te manter ali naquele rédea, na verdade, né? Então assim, a gente acreditou muito nos nãos que a gente recebeu aqui na região, até que um dia a gente se cansou e foi para fora. E nisso que foi para fora foi quando o Resenhando realmente deslanchou, né? Sim, foi bem legal o conteúdo. Eu dei uma olhada no conteúdo de vocês, por isso que eu me interessei em fazer a live, achei bem interessante. E agora, eu queria saber qual a idade de vocês na época que estava passando a exibição original da novela Laços de Família, já entrando um pouquinho no assunto. Qual era a idade? Eu acho que vocês tinham 18 anos, por aí? 18 anos, acho que é 18. Depois a gente se conheceu. Vocês chegaram a acompanhar a novela na época que estava sendo exibida ou não? Claro. Eu acompanhei. Sim, E ainda tinha a Lara Fábio, a trilha sonora, claro.
Que era, nossa, a grande cantora do momento. E ainda tinha a música dela. É. Não, e assim, eu... Tinha um CD da Lara Fabian? Eu tenho os dois CDs da trilha. É. Esse aí Da trilha? Eu tenho a trilha nacional. Original ou piratinha que tinha na... Original, eu só comprava o CD. Você é fiel mesmo. Na época de 2000, o CD original era o auge, né? Do CD, né? Era o Caro, auge, né? Não era barato. Eu lembro que assim... Não era barato. Você tem um CD original, tinha que desembolsar uma grana. Eu trabalhava na época como panfleteiro e eu ganhava R$50 por mês. Esse era meu salário como panfleteiro. Eu trabalhava uma semana por mês. E eu lembro que assim, na época quem pagava minha condução para essas coisas era eu. Então assim, me sobrava R$15. O CD de Laços de Família foi R$15,90. Até que não estava tão caro. Você arrumou mais uns 20 centavos, então, para comprar? A gente juntava na época, né? E... Quem era que estava na capa? Era a Vera Fischer? A Vera Fischer. Eu devia ter pego. Acho que eu lembro da Vera Fischer. Fala minha avó. Não sei se o Reinaldo Giannichini no Inter. Era a Vera Fischer e o internacional é o Reinaldo Giannichini. Isso. Que esse que é o do Internacional da que tem a Lara Fabian, né? Que é o CD Internacional de Laços de Família. Mas era a época que você realmente comprava, né? Você queria comprar e ter aquilo. Hoje em dia a gente ouve a música e não... O Eduardo tá dizendo que era criança. Criança. Aham. Bebê. Aí também a gente comprava para ver a letra da música, né? Para aprender. Que não tinha internet. Mas os CDs de novela não tinham as letras. Era um encarte e o CD de Laços de Família era assim. Era a Vera Fischer. Aí tinha dentro só as músicas que tinham. Era uma foto dela meio que em marca d'água, não era? Os compositores e fechava e tinha o símbolo da novela. Era a Vera Fischer. O Eduardo estava com uma roupa rosa. Linda aquela capa. A Vera Fischer. A Vera Fischer mais bonita, na fase mais bonita dela, eu acho, né? Ela tem ali na faixa dos 40 e tantos, né? Alguma coisa por aí, né? A Vera Fischer, eu acho que na época ela tinha 50 já. E ainda estava lindíssima, né? Lindíssima. Ela agora tá com 70, continua bonita, né? Imagina 20 anos atrás, né? Todo mundo, se você olha assim, todo mundo novinho, né? Todo mundo tá no... Todo mundo começando, né? Laços de Família, a proposta central dela era discutir, né? Se o amor da... Sempre nas novelas do Manuel Carlos é mais ou menos isso, né? A discussão do amor da mãe pela filha. Ele fez isso em várias novelas dele, ó. Por Amor, principalmente, que foi de 97. As novelas antigas dele também falavam sobre isso. Felicidade, de 91. Baila Comigo, de 81. É sempre uma Helena que move a história, né? Fora algumas novelas que a Helena acabou não fazendo sucesso e foi ofuscada por outros personagens, né? Mas no caso de Laços de Família, era uma trama central muito forte, né? A trama da Vera Fischer, que era a Helena, que namora um homem mais novo, que era a estreia do Reinaldo Giannichini, e a Camila, que chega depois, né? Ela chega para meio que se apaixona por ele, né? E a mãe deixa o amor que ela sente pelo namorado por conta da filha, né? E aí foi um sucesso estrondoso de audiência, né? Eu acho que o Fábio Costa, do canal do YouTube, Observatório da TV, ele chegou a falar que chegou a ter 80% de televisões ligadas na hora que a Camila raspou a cabeça quando ela teve leucemia. Então foi uma coisa que todo mundo parou para assistir, né? É muito difícil você ter isso hoje em dia, né? Não, e teve uma coisa que a internet ainda não era tão forte, não tinha. E eu lembro que na época a Carolina Dickmann, ela não aparecia mais, porque tava todo mundo querendo ver a careca da Carolina Dickmann. Então, assim, foi até aquela cena aí no ar, foi uma operação mesmo de guerra para esconder como é que tava a atriz, né?
Uhum. Então, a gente tem alguns... As revistas de fofoca, né? Querendo dar o full, né? Uhum. Da Carolina Dickmann careca. Eu lembro a revista Caras. Nossa, fez uma hiper reportagem no dia que a Carolina Dickmann raspou a cabeça. Foi uma coisa que mobilizou o país mesmo, né? Acho que as novelas do Manuel Carlos, no geral, elas têm um viés social muito forte, né? Tem um viés de mobilização, né? Muito grande. Tem, e teve uma campanha bem forte na época, né? Sobre a doação de medula, né? Mas porque eu acho, principalmente, teve Por Amor, teve Laços de Família e teve Mulheres Apaixonadas, que é o trio, né? De novelas que, na minha opinião, fizeram mais sucesso e mais mobilizaram. Teve, na época da Laços de Família, quando estava batendo recordes, uma capa da revista Veja, que era alguma coisa sobre a revista e era alguma coisa assim, o Brasil apaixonado pela novela. Não, eu tô enganado, essa era Mulheres Apaixonadas. Na Laços de Família era alguma coisa nos laços da novela, foi uma matéria de capa da Veja, se eu não me engano. Falando justamente isso. E eles estavam tentando entender qual que era o sucesso, por que a novela fazia tanto sucesso entre os brasileiros. E eles chegaram à conclusão que naquela novela o sucesso era que ninguém era de ninguém. Os personagens eram muito rotativos, né? Era aquela coisa de vassoura mesmo. Um passava e era uma coisa muito mais libertária, né? Hoje em dia a gente não vê mais essa liberdade entre os personagens, é tudo mais reto, né? Mais aquela coisa... O mocinho é muito, muito mocinho e não tem aquela dubiedade. Todas as Helenas do Manuel Carlos eram dúbias, né? A Helena mesmo, quando... Eram perfeitas, né? Elas... Humanas, né? Cometiam erros, né? Eram pessoas normais, né? Como todo mundo, né? Cometem erros, cometem acertos. Não é aquela mocinha que é quase uma santa, né? Não comete nenhum erro, não fala palavrão. Não, ela... Não tem um ato... como se diz? Um ato que seja questionável, né? As mocinhas dele sempre são muito reais, né? Muito As reais. mocinhas do Manuel Carlos. E assim, Ele acabou que ele foi perdendo, né? Perdeu a mão. Com o tempo, né? As Helenas dele foram perdendo um pouco o grau de importância. Eu acho que as primeiras Helenas, até Laços de Família, foram Helenas hiper importantes para a história, né? Essenciais, tal. Acho que as Helenas dele, a partir de 2003, eu acho que a Helena da Cristiane Torloni, ela foi ofuscada por algumas outras personagens da história. Mas eu tava falando... É uma Helena a partir dela não fica tão marcante mais. Eu acho que a Helena... Não sei a opinião de você. Da Cristiane Torloni, ela não fez sucesso, primeiro, porque assim, as Helenas só funcionavam se tivessem uma filha. Uma filha mulher, para ter algum conflito ali entre elas. Porque é meio Nelson Rodrigues. E quem não gosta de Nelson Rodrigues? Tinha um filho pequeno, ela, né? A Helena da Cristiane Torloni, né? Mas também não tinha... Eu acho que se a Salete fosse filha da Helena, não teria a história que teve, né? Mas seria, eu acho que a Helena ficaria um pouco mais importante. Se não fosse a Fernanda a personagem, fosse uma Helena. Mas aí teria que mudar todo o enredo e não ia funcionar a novela, porque precisaria que a personagem da mãe da Salete morresse em um certo ponto da história, né? Mas não ia bater. Eu acho que o problema daquela Helena... Eu acho que o Manuel Carlos, ele carregou muito na tinta da mulher muito libertária, e a personagem acabou ficando para a época. Hoje em dia eu acho que a visão seria diferente, mas na época ela passava uma coisa de ser muito leviana. Aquela Helena que isso num Brasil de 2003 ainda não cabia. Hoje conservadorismo, né? Não. Sim, eu lembro de uma cena dela numa festa, alguma coisa de casamento, acho que era a Cristiane Torloni, tava o José Maier e o Rodrigo Santoro, e a Helena começando a dar indireta bem sexual de todo mundo pro José Maier, era uma coisa meio desagradável, eu acho, meio feio. Pesado, assim, e não tinha um contexto. Por exemplo, a Helena do Manuel Carlos,
ela tinha um dilema muito forte. Elas, primeiro que assim, quando tem filha mulher, elas sempre são muito abnegadas, né? Aí que tá o legal, que você tem que defender alguém e outro você tem que detestar para te envolver a novela. Né? E aí, te prender, você vai defender a mãe ou a filha? E teve uma coisa, quando a Helena, ela se apaixonou pelo Tony Ramos e ela traiu o Tony Ramos com o José Maier, ela tinha um motivo muito forte, que ela tinha que gerar outra criança para salvar outra filha. Então, assim, ela lá se arrumando, aquela coisa, tinha todo aquele sofrimento, ela ia se entregar para um homem. Era um amor de juventude, né? Eram primos na juventude, tiveram um romance já, né? Não é uma coisa... eu vou ficar com ele porque eu quero. Foi um amor do passado, né? Que ela quis reviver para poder ajudar a filha. Sim. E ela tinha aquele motivo, né? Só que assim, ela já amava o Tony Ramos, ela fez aquilo sofrendo, então ela se entregou para ele, ela fingiu que estava afim, ficou grávida, mas assim, aí eu lembro que quando ela voltou para casa, ela desabou a chorar e chorou. Aquilo é que faz a mocinha, né? Aquilo é que mostra a grandiosidade de uma personagem. Coisas que hoje eu não vejo nas novelas de hoje. É muito difícil. Nem protagonista. É raso, né? É tudo aquilo muito reto, né? Aquela coisa. Não, raso mesmo, nem reto, é raso. E essas histórias não, né? Você vai se apegando. Por mais que ele faça alguma coisa que você não goste, você releva e você continua, não, ainda gosto desse. Ou então você, no meio da história, você muda. Que era meio que o negócio da favorita. Você tinha ali o seu defendido. Aí, nossa! Olha, a vilã não é a Donatella, é a Flora. Né? E aí você já... É outra novela fantástica, né? Sim, a favorita foi essas novelas modernas, que ainda são... Né? Ainda tem aquele contexto que a história vai acontecendo e aí depois ainda mudou. Eu ainda acredito, assim, tirando algumas as novelas atuais, até que algumas são fora da curva, né? Elas têm um bom desenvolvimento. Acho que a Globo ultimamente está dando uma boa chance para novos autores contarem algumas histórias que não sejam tão maniqueístas, né? Ao extremo. Sempre vai ter aquelas novelas ruins, né? É uma mudança, né? Se a gente continuasse naquele mesmo estilo também, nos anos 2000, acho que ficaria ultrapassado, sei lá. Não sei se seria bom manter a mesma coisa sempre, porque uma hora o público cansa, né? E sempre quer ver algo novo, alguma coisa nova. Sim. Eu vi, acho que num livro, um autor falando que não pode perder o folhetim, né? Não pode deixar de ser um folhetim, sempre instigar o público a continuar assistindo aquela novela, né? Mas eu acho que as tramas atuais, eu não estou acompanhando as últimas, né? As novelas das 8, principalmente, que agora começa às 9, né? Elas ficaram meio... Não sei, eu acho que entrou nessa repetição de temas, né? Uma coisa que ficou muito pesado, né? Querendo ou não, as novelas antigas, elas tinham uma leveza, né? Até quando falava de temas pesados. Sim. As atuais é só um tema pesado e pronto. E joga lá. Acho que por isso... Esse peso reflete até na imagem da novela, né? Você vê, assim, Laços de Família é uma novela muito clara. Solar, né? Sim. Solar. Já uma novela solar. Amor de Mãe pesada inteira, a história, tudo ali, né? E assim, todo... A Dona do Pedaço que veio antes, apesar de ter um texto ruim, era mais solar do que Amor de Mãe. Era mesmo. Era solar, sim. Era mais colorido, né? Sim. Não tinha tanto... Mas voltando agora ao assunto de hoje, que é Laços de Família, o Eduardo falou aqui que você era fã da Iris na época, é verdade? Eu adorava a Iris, adorava. Eu lembro até hoje da... Acho que todo mundo, né? Era a vilã que todo mundo gostava, né? O povo adorava chamar a Carolina Dickman de Judas, né? Não, mas lógico, né? Você fica, nossa! Ela queria o cara, ela ia lá, né? Tipo, totalmente... Quer nem saber, eu quero ele, eu vou atrás e pronto.
vocês acham que o público vai continuar adorando a Iris nessa nova exibição ou vai mudar a opinião? Porque mudou muita coisa de lá para cá, né? Será que eles vão ter a mesma opinião sobre ela? Eu acho Será que eles vão continuar gostando dela? Mais apoiada agora do que foi na época. Vou te dizer por quê. Hoje a gente tem... Hoje a gente tem um tipo de comportamento que está sendo mostrado na internet, em que o mal educado, o que é ruim, o que é de mais pejorativo nas pessoas, ele está sendo exaltado muito. Muito. Então, assim, essa característica de má educação, de essa coisa de você, quanto mais mal educado, mais verdadeiro você é, isso hoje é uma coisa que é muito mais forte do que era na época. Antes as pessoas talvez fossem mais polidas. E eu não estou falando de ser polida no sentido de ser reprimida, não. Eu acho que as pessoas eram muito mais livres, até sexualmente falando. Só que é aquele negócio. Hoje em dia, o mau comportamento está sendo muito exaltado. Então, a Iris, eu acho que vai ser adorada. Como eu acho que a Doris, de Mulheres Apaixonadas, hoje, ia ser adorada. Como a Eduarda, que começou sendo detestada em 98, foi muito exaltada agora. Tudo bem que era outra coisa, né? Era outro contexto, era mais feminista. Mas, assim, mudou sim. Mas a gente, o brasileiro, mudou o comportamento para pior. O que era velado, né? Ficou um pouco mais explícito, né? O Eduardo está falando aqui, as pessoas confundem grosseria com autenticidade. Sim. É exatamente o que acontece. Então, é aquele negócio, quanto mais mal educado, é aquele comportamento de reality show. Quanto mais maloqueiro, quanto mais baixo nível você for, mais você vai ter o apoio de um determinado grupo na internet. Você vai mover mais mutirões. O outro que é mais quietinho, não tem ninguém para defender, vai ficar esquecido. Mas olha que interessante. Na mesma novela, a gente tinha outra personagem, que era a personagem que era mulher do Luigi Baricelli, da Regiane Alves, vocês lembram? Sim. Ela era meio que a defensora da moral e dos bons costumes ali. Ela recriminava a Capitu. E aí ela meio que fazia um papel de vilã, mas também não era muito simpática ao público. Era uma pessoa que tinha atitudes questionáveis, mas o pessoal não curtia. Então tem esses dois lados, né? A Débora Seco também tinha atitudes questionáveis, mas o pessoal dava em cima de um homem comprometido e xingava a prima, né? A prima não, a sobrinha, né? Que era a Carolina Dickmann, e todo mundo gostava, mas também tinha outra personagem que também era detestável e que o público não gostou. E tem esses dois lados também do ator, né? O ator, dependendo do personagem que ele faz, ele pode ou ser odiado ou ser adorado. A favorita mesmo, que vocês comentaram naquela hora, tinha a personagem da Flora, que era adorada pelo público, apesar de ser uma vilã. E tinha o personagem que era o marido da Catarina, que era um personagem hiper grosso, que era o Léo, que também é um vilão. Ele era menos perigoso que a Flora, mas as atitudes dele e a atuação do ator, do Jacques Antunes, era tão boa que o pessoal odiou de verdade, né, o personagem. Então, não sei, tem é engraçado, né? Um personagem que é odiado, ele pode ser adorado da mesma forma, mesmo sendo vilão. Ou sendo odiado por ser vilão também. E para você ver como são as coisas, né? Como tudo depende da história que está sendo contada. Por que a personagem da Regiane Alves ela era odiada também? Porque tinha a questão dela estar atrapalhando o romance da Capitu, que era outra mocinha que o pessoal adorava, que era uma prostituta,
Só que ela é uma prostituta que ela não estava se prostituindo por prazer. Ela tava, tinha uma explicação. Ela era também uma mãe abnegada. Ela estava se prostituindo porque ela precisava cuidar do filho. E você via quando ela estava trabalhando que ela não gostava de fazer aquilo. E o pessoal torcia por quem? Por ela, né? Com Lady Barrichelli, né? Aí que entra aquela situação do casal, né? Que o público adota. Porque o José Maier, que era assediado pela Iris, ele também tinha um romance com a Cíntia, né? Que era a personagem da Helena Ranaldi. E a Iris meio que atrapalhava esse romance. Você acredita? Ou seja, a gente o público, mesmo a Iris sendo uma vilã, o público simpatizou com ela, né? Eu queria que ele ficasse com a Helena Ranaldi. Embora, né, aquelas cenas que eu falei, nossa, aquelas cenas no feno, Jesus amado. Aliás, o José Maier era sempre ele tinha 3 personagens, né, que eram apaixonidos ou que ele ficava na novela, né? Nessa época, sempre nunca era uma só, era 2 ou era 3, que nunca foi um personagem de uma mulher só, né, nessa época. Nessa sempre 4, pintava né? o José Maier como pegador, né? Ó, ele era casado primeiro com aquela atriz que a gente viu no teatro, Eliette Cigarrini, bem no início da novela. Que ela batia na Iris até com um bote, né? 4, né, no total, né? Aí teve a Helena Ranaldi e no final com a Iris, né? Então 4 mulheres para um cara só, né? Então o cara era irresistível, né? E o Tony Ramos, nessa novela, fez um personagem totalmente honesto e tinha uma livraria, né? Acho que foi feita até uma reconstituição de uma livraria no Rio de Janeiro. Era uma pessoa que era apaixonada pela Helena desde o início da novela, né? Então tinha essa separação dele com a Helena, né? Foi uma situação difícil durante a novela, né? Porque todo mundo torcia para eles ficarem juntos, né? E aí a Helena teve que escolher ter um filho com outro homem. É difícil, né? Ficou difícil a situação para ele, né? Aquele dilema, né? Ele era o mocinho, o arquétipo do mocinho total, né? Era o cara pacato, que não fazia mal a ninguém, só que ele sofria por ela. E acho que às vezes ele tinha alguns rompantes, né? De brigar com alguém. Muito. Também, né? O ator em si. É bem Tony Ramos esse papel mesmo, né? Bem bonzinho, fofinho. Bem legal. Fofinho. Do bem, né? E um outro núcleo da novela é o núcleo da Marieta Severo, né? Que era a Alma. Era aquela pessoa que atrapalhava o romance, que não gostava, na verdade, do romance da Vera Fischer com o Reinaldo Giannichini, e a Helena. E aí ele dava força para ela ficar com a Carolina Dickmann, que era a Camila. E o núcleo dela também foi bem interessante, porque revelou Juliana Paz para o Brasil, né? Nunca mais parou depois daquela novela, né? Que eu não ela viveu, não sei se você lembra, ela viveu a empregada Ritinha. Sinceramente, não entendo até hoje o que viram nela, mas, enfim, deu uma sorte. Então, ela começou com um papel pequeno, né? Foi crescendo no final, no meio por final, não sei, com as coisas da vida, né? O Alexandre Borges também começou a ter mais destaque, né, na Globo. Ele já tinha algumas novelas no currículo, quando ele fez Laços de Família, mas eu acho que depois ele começou a fazer mais protagonistas, né? Depois de Laços de Família. Foi uma novela que, na verdade, deu espaço para muita gente, né, se destacar, né? Teve 8 meses de duração, né? Então, foi uma novela assim que atores que eram, na verdade, tinham pouco espaço na Globo, tiveram a oportunidade de mostrar o trabalho e crescer lá dentro, né? Foi um divisor de águas, na verdade, né? Vou pensar, Giovanna Antonelli, Carolina Dickmann, eram atrizes que, antes de Laços de Família, elas tinham personagens importantes, mas não chegavam ao protagonismo tão fácil, né? Sim, Débora Seco mesmo, que declarou que foi um divisor de águas, né, na carreira dela. Ela já tinha vindo... Tinha personagem pequeno. Tinha feito uma Playboy pro tipo de novela, né?
E logo pegou a Iris, que era uma ninfeta sensual, mas ao mesmo tempo menina. Você lembra quando a Iris ela entra na novela? A primeira cena da Iris é ela no cavalo de Amazônia, aquela música da Débora Blando. Então, cabelos voando. Você já vê aquela música. Nossa, ótima trilha, né? Nossa de família, né? Skunk, né? Tocava direto. Aquela música da Marisa Monte. Não, eu acho que era Daniela Mercury. Aquela Como Vai Você? Ai, eu... Não é Você sabe que assim, era Como Vai Você. Mas, na verdade, a música que era para ser era outra do Roberto Carlos, que ele não deixou. Acho que Como Vai Você não era do Roberto Carlos, né? Porque eu sei que ela teve que gravar às pressas, porque ele não autorizou por conta da temática da novela. Que era aquela, eu vim aqui, amor, que era do álbum dela. Ela teve que gravar outra. Tanto que na época, quando o álbum dela vinha com um single extra, com essa música que não estava prensada no CD. Coisas de antigamente, né? Uns 2000. Vocês souberam que teve na época da novela uma proibição para criança? Sim. Estarem participando? A filhinha aqui. Parece que foi uma filhinha da Giovanna Antonelli, não é? Ou não, é do Barrichelli, não é? Do Barrichelli. Uma loirinha. A menina loirinha de olho claro, uma bonequinha que era. Aí como você via a menina não aparecia. Porque eu lembro que o Jornal Nacional fez uma matéria para falar sobre essa censura, né, na época, que foi considerada a volta da censura. Então, é aquela coisa, né? E sempre vai... Eles derrubaram só no final, né? Lá para dezembro, por aí. Pelo que eu fiquei sabendo. Sim, aí volta, e aparece. Lá pro fim a menina volta. A menina volta, aí anos depois ela faz outra novela que é Prova de Amor na Record, né? Mas já tava grande. Já tava grandinha já. Mas também não foi... Depois assumiu. Ou seja, outro tema da novela foi... Não sei se vocês lembram. Eles falaram sobre impotência sexual. Era o tema da amiga da Helena, que tinha um marido, o Viriato. Eu lembrei agora desse Viriato. Tinha uma música do Martinho da Vila, não era? Eu acho que sim. O pai da Alegria, acho que era uma coisa assim. Eu escutava que ele seria até furar, né? Foi a Carla Dias, que era a filha deles, e ela tinha vindo lá de Chiquititas, né? Uhum. É a primeira novela dela na Globo, antes da Radija de O Clone. E aí teve alguns assuntos, esse foi um deles, né? Agora com ela, não sei, é um núcleo que eu não lembro muito bem. Eu lembro muito bem do núcleo da Camila, tá? Com mais importante o protagonismo, lembro muito da Iris. E lembro muito do núcleo do Alexandre Borges da Juliana Paz, que eu não tinha. Então, o que mais me marcaram na novela. Assim. Tem algum personagem que marcou além desses para vocês? Capitu. A da Capitu? Capitu é, né? Pra mim é uma personagem que ninguém fala muito, mas eu gosto muito da Cíntia, que é a veterinária, aquelas cenas lá que eu acredito que vão ser cortadas agora. Lógico. Porque vai ter aquela coisa de problematização, relacionamento abusivo, que era realmente, a gente não percebia, né, aquilo. Mas era até normal, né, naquela época. Era normal, aquela coisa de beijar a moça e... Não pra... Mas assim, não daria o problema que daria se fosse exibido hoje. Embora eu acredite que a Globo está sendo um pouco inteligente de não colocar essas novelas no horário nobre. Por exemplo, Laços de Família, se fosse colocada no lugar de Fina Estampa, estaria dando 40 pontos brincando. Com certeza. Eu ainda acredito que seja por causa do tempo, né? Do tempo que ela tem, né? Acho que querem colocar sempre novelas recentes para não ter... Eu ouvi uma matéria dizendo que eles não querem que o público veja a diferença, né, de produção naquela época com a época atual. Não sei se é
Então, é uma regra lá que eles não podem exibir uma novela muito antiga, também, É alguma horário coisa nobre. de 2010 para cá assim. que podem exibir as novelas por conta mesmo da qualidade da imagem, né? Que eles não querem colocar aquele quadradinho. HD, né? Tipo a imagem retangular. Isso. Que hoje não é mais. Gerais, Então, era quadrado, agora é retangular. Mas é aquela coisa, né? Pode falar. Eu acho que é por isso, porque até na época que a Favorita estava cotada não, ia pro Globoplay e perguntaram, né? Por que não colocaram a Favorita no lugar do Fina Estampa, né? E acho que é por isso, também porque a Favorita era uma novela pesada também. Não sei se nessa época de pandemia eles quiseram priorizar uma novela mais leve, né? Mas não acho que a Globo vai colocar uma novela muito antiga em algum horário nobre. O que eu achei um erro foi ter colocado o Eta Mundo Bom. Eu também, nem assisti. No horário da stream. Nem perdi tempo. Agora, Ela de Família, eu vou voltar a assistir. Mas, não. E a Avenida Brasil também assistiu menos. E Por Amor assisti fielmente. Só quando tinha médico, alguma coisa, que não. Maravilhosa. Mesmo velha, assim, né? Você vê. Nossa, a temporal, né? Sim. Apesar de ter alguns diálogos meio machistas. Nossa, assim. como é que eu gostava do Fábio Assunção? Que nojento. E o Atílio também, né? Mas cena assim, você fica, nossa, não acredito que ele falou isso pra ela. Mas era excelente. Novela, aquele diálogo que você ouve ali, aquilo fica matutando. E hoje em dia não, você senta, vai ver a novela, fala nada, não tem nada que te acrescente. Não te provoca. Nada, é raso. Sim. É verdade. Eu acho que as novelas, elas perderam um pouco, né, como se diz? Esse modo de fazer o público refletir, né, que tinha antigamente, né. A gente assistia a novela, a gente percebe pelas novelas antigas, né, então os temas, o que era falado, fazia o público meio que se educar, né. Isso. E hoje em dia você não vê muito isso, acho que é o folhetim pelo folhetim, né. Você querer prender uma audiência. Só entretenimento. E aí você... Olha só, o Eduardo Caetano, ele fez um apontamento aqui bem legal. Ó. Não entendo o público não poder ver uma trama pesada numa novela, mas adorar tramas densas nas séries. O que vocês acham disso? É uma coisa a se questionar, né? O público adora ver um policial, um Supernatural ou outra série. Eu, por exemplo, maratonei Dark, né? Que é uma série muito pesada da Netflix. Um dia, e tipo, se passasse na TV em horário nobre, eu ia estar lá assistindo. Não importa se tá em pandemia, se não tá em pandemia. Mas pra mim, não importa. De série e novela? Oi? Eu acho, eu não, novela não me pega assim, diariamente. Só essas antigas. Por Amor, não perdi. Eu falei, Laços de Família, eu fiquei indignada, que eu jurava que ia acabar a Fina Estampa e entraria agora à noite. Aí ele, não, vai ser de tarde. Eu falei, mas como? Essa novela maravilhosa de tarde? Ela achava que Laços de Família ia ser à noite. Né? Então esse eu assisti. E séries, eu amo séries, adoro Dark também. Então, quer dizer, eu acho que é um público diferente. Novela assim não me pega. Novela... Nem sei qual foi a última novela que eu assisti. Ai, também não. Acho que foi Por Amor mesmo, né? Agora não vale a pena. Foi Por Amor, porque não tem mais nada assim. Não. Éramos 6 a assistir. Muito linda. Diálogos também bons. Muitos diálogos, umas conversas e você fala, nossa, olha, frases, você fica, vou anotar isso aqui, bonito. Você fica pensando. Provocava, mas... Éramos 6, é um remake de uma novela de anos 60, né? E do SBT, que nós também assistimos. Isso aí a gente tem, né? Não passou no SBT. Mas eu não gostava, vou ser sincero. Eu adorava. Não gostava, não. No SBT, a outra não, né? Porque eu tinha o livro. E o livro... eu não tem aí. Tem um final triste, né? E eu já não gostava por conta disso, porque eu já sabia do final, agora que tiveram a coragem de fazer um final
reinventado, né? E agora parece que vai ter um remake de Pantanal, né? Na Globo. Sério? Vocês viram quem tá cotada pra ser a Juma Marruá, né? Quem? Você soube? Quem? Eu acho que eu ouvi um nome, não sei se eu... Quem? Rafael? Eu não lembro. Rafaela Kalimann. Acho que é isso, Kalimann. Eu não acho que não. Você acha que vai? Acho que não vai arriscar. Eu não consigo imaginar outra Juma, não, assim. Quando falaram... 5 versões, éramos 6. O Eduardo falou. 5 versões. Olha, eu acho assim, remake, ou dá muito certo ou dá muito errado. É uma via de mão do trash. Esse Pantanal, independentemente de quem for Juma, ou aquela mudinha, né, que tinha uma mudinha, acho que era o nome da mulher, era Muda, né? Era alguma coisa assim. Eu acho que tem no Pantanal uma coisa do canal que ela foi exibida, era uma coisa muito inovadora, né? Eu acho que só a Manchete poderia fazer aquela novela assim, sem pudor, né? Eu acredito que se fosse uma novela das 11... uma coisa pra ser nada, né? Se fosse uma novela das 11, talvez, mas para as 9, aquele pessoal tomando banho durante 3 minutos e lá sensualizando, eu acho que hoje em dia, com internet, com esses sites eróticos abertos aí, não vai rolar. Vai ser no horário, naquele horário. Tem que ter alguma inovação. E aparecer nudez, porque se for só aquela insinuação no horário nobre, eu acho que não rola. Eu acho que seria uma boa pedida pro horário das 11, né? Verdade Secreta. Só lá, peladão. Né? Eles vão dar um tiro no pé se colocar Pantanal no horário das 9. Eu acho que não vai pegar. Primeiro... E aquela coisa da onça lá? Ela ficava brava e virava onça, não é? A Juma. Acho que era mais... Não, né? Isso aí é uma coisa que eu só assisti parte. Gente, ó, o papo tá muito bom, mas ó, daqui a pouco vai acabar aqui o tempo, então a gente vai já começar a se despedir aqui. Eu queria saber de vocês qual a expectativa para esse retorno de Laços de Família. Vocês já disseram que vão acompanhar, né? Sim. E aí eu queria que vocês falassem o que vocês vão gostar mais de rever na novela. A partir de segunda-feira. Eu gosto das viagens. O que vocês querem assistir? Hã? Qual personagem vocês estão ansiosos para ver? A Camila, né? Eu, a Camila e a Capitu. Mas o que eu mais amava... Você não tinha raiva da Camila? Não, era mimada. Que nem o restante do pessoal? A Eduarda. A Eduarda, se for ver. A Camila é a versão 2.0 da Eduarda. Isso aqui, né? Mais bonitinha, assim, mais novinha, porque a outra já estava lá no passado, né? Mas nós vimos a atriz, ela é linda, né? Gabriela Duarte. Mas vocês gostavam quando a Iris pintava ela? Eu gostava. Não. Era nojenta. Não gostava, não. Eu acho que o Manuel Carlos escreve umas brigas de mulheres muito boas. Acho que quando ele escreve briga de mulher não tem pra ninguém. É uma coisa meio Nelson Rodrigues, né? Viviane Paz Manter com a coisa. Com a Gabriela Duarte. Naquela cena da cadeira lá do Por Amor. Cadeira inesquecível também. Rodas. E as brigas das duas também. Inesquecível aquela cena. Bem Eu lembro na chamada aquela cena dela jogando, a Eduarda jogando a Viviane Paz Manter, a Laura, né? Na piscina, incrível aquela cena. No Twitter, você chegou a ver? Foi pros TT, todo mundo lá querendo fazer com GIF, com vídeo. O raio da cena lá na piscina. Foi, enlouqueceu. Coisa que não se vê mais no Twitter pegando fogo assim de novela, da reprise. Você vai ver. Eu acho que só esses sucessos mesmo, né? Que despertam tanto assim, né? A atenção do público, né? Acho que é a Iris. Acho que Iris, Judas. Capitu. A Cíntia também, eu acho que pode ir. Lá no Japão. Também. Que é lindo o visual. Coisa de que antiga. Também. Antigamente, para chamar atenção, as novelas sempre começavam no exterior. Começava no lugar e o Japão não quis coisa linda. Ainda tem, né? Tem um pouquinho.
Mas foi isso. O que eu vou gostar de ver? Gente, ó. Tá acabando. Tá acabando? Vou gostar de ver a captura. Para dar tempo de vocês falarem sobre o projeto de vocês, do Portal Resenhando, chamar o pessoal, chamar as redes sociais de vocês, convidar o pessoal para acompanhar o conteúdo de vocês. Fala você que é idealizadora, né? Acessa resenhando.com. Se tiver sugestões também, é só escrever. Boa que a gente... quanto mais coisas culturais, melhor. A gente escreve sobre ti. Porque tem essa coisa também, a assessoria da Globo para aceitar é muito chata, e ela, a gente está divulgando mais as novelas. Que legal. É isso. Né? E você? Você não falou o que você vai querer. Oi? Ver na Laço de Família? Na Laço de Família, eu acho que eu gostei da novela inteira. Eu queria muito assistir a parte da Ritinha mesmo, daquele núcleo. Eu não me lembro muito bem. O núcleo do... É mais um filão que eles usaram para passar o tempo, né? Do cara que dá em cima da empregada. Eu não me lembro, não recordo muito bem dessa parte da novela. A parte da principal também me interessa bastante, da Camila, do Edu, da Helena. Eu acho que é uma novela assim, que não tem muitos núcleos, né? Assim, se você for pensar, é uma novela muito coesa, né? Sim. Todos brilhavam. É uma novela assim, todos, né? Deu para todo mundo ter espaço, né? A parte do filho do Paulo Silvino, o Flávio Silvino, que teve um acidente. Foi bem, muito interessante. Sim. Ele mostra a fisioterapia dele, né? É bem interessante também. E a parte da Capitu. A fisioterapeuta era a Cíntia Benini, que ficou muitos anos depois como apresentadora do Jornal do SBT, né? Nossa. E depois da Casa dos Artistas, né? O áudio de vocês está cortando um pouco. Você tem problema do sinal? Internet? Eu acho que a nossa internet é meio ruim, às vezes oscila. Foi só agora ou todo o tempo? Não, só por uns 2 minutos atrás começou. Às vezes o sinal aqui oscila um pouquinho mesmo, né? Uhum. Então, eu queria que vocês falassem, para finalizar, um pouco das redes sociais de vocês, falar um arroba de vocês para o pessoal que quiser seguir. Vai ficar gravado esse vídeo aqui no canal. Legal. Então vamos lá. No Instagram e no Facebook é @Portal Resenhando. No Twitter é só Resenhando. E só. E no YouTube, mas aí no YouTube ainda estamos fazendo... Normalmente no YouTube o que tem? Encerramento de espetáculos, né? No Viagem, ver alguma coisa bonita, legal, interessante, joga lá o vídeo, mas não tem nada de oi, não sei o quê. Mas a gente quer começar a fazer live também. Sim. Legal, eu acho que agora que já começou, não pode parar mais, né? Já fizeram a primeira, uma conversa assim legal, né? Agora já pode... Assim que é legal. Aquela coisa de... Então... Né? Eu tô na terceira live, no começo dá um pouco de nervosismo, mas é tranquilo. Nossa, a gente tava muito nervoso, né? Até que... Eu tava. Você viu, foi bom, foi. Deu pra fazer direitinho. Tá quase 1 hora aqui de live. Agora... Né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês por terem aceitado desde o começo, né, participar desse bate-papo. E espero que a novela Laços de Famílias tenha uma boa repercussão, né? Que é uma ótima novela, né? Sim. É uma novela libertária, né? Então, assim, a gente tá precisando de assuntos mais... Porque, infelizmente, as emissoras têm que acompanhar o
nível de mentalidade do telespectador. Então, assim, eu acredito que as pessoas olhando para trás um pouco, pode ser alguma evolução para aí, né? Porque se a gente... Elder. Oi. Falta 20 segundos aqui. Obrigado pela presença de vocês. Beijo para você. A gente tem que terminar aqui, senão não vai cortar a fala de vocês. Obrigada. Ele que é o noveleiro, mas valeu. Tchau,